Fala galerinha, boa noite, Felipe Oliveira aqui falando. Agora são exatamente 19 horas, vamos começar o nosso papo sobre Kanban, fluxo. Deixa eu só ver aqui como é que estão as nossas redes, para ver se está tudo bem. Legal, tá funcionando, beleza, ok. Então tá bom. Vamos lá, meu povo. Hoje o papo que eu quero trazer aqui é um papo que é um pouquinho mais... como é que eu posso dizer? Ele é um pouquinho mais direcionado, né? Eu acho que muita gente tá aqui, já pesquisou, já conheceu, já estudou sobre Kanban, como que Kanban funciona na prática, como que no dia a dia a gente começa a usar essas coisas. E a gente sabe que tem N nuances e N detalhes que podem acontecer quando a gente fala de fluxo, quando a gente fala de gestão de demandas, quando a gente fala de priorização, quando a gente fala de Kanban de forma geral, tá? E eu tô fazendo, algum de vocês devem ter visto que eu tô fazendo alguns vídeos sobre raias, né? Sobre classes de serviço. E surgiu um artigo recentemente no site da GetNav que eu resolvi trazer para fazer uma live aqui para vocês explicar, tá? E esse artigo ele fala o seguinte, ele fala sobre a coluna Expedite, a raia Expedite, né? Ele comenta sobre a classe de serviço, né? Classe de serviço que muita gente acaba usando hoje em dia como uma forma de trabalhar. E aí ela fala o seguinte, no artigo ela fala que se você usa hoje uma raia de classe de serviço Expedite, talvez você tenha que eliminar isso da sua realidade. E eu achei isso interessante, eu fiquei refletindo, eu olhei, falei, nossa, mas será? Porque no final das contas, e eu vou explicar cada uma dessas coisas aqui para vocês para ficar claro, tá? E aí eu acabei concordando, e aí obviamente a concordância ela vai vir muito de acordo com o contexto, né, pessoal? Mas no final das contas eu vou te dar uma visão e talvez vocês vão entender por que eu tô achando interessante falar sobre isso, e é interessante você também refletir sobre esse cenário, sobre esse tipo de coisa, tá bom? Mas vamos por partes, vamos pegar do começo, né? Para quem não sabe, para quem está assistindo, para quem nunca entrou nesse vídeo aqui antes, meu nome é Felipe Oliveira, eu sou fundador da Mindset Ágil, uma consultoria de treinamentos e consultoria de forma geral, que atua para melhorar o fluxo de trabalho das empresas. A gente hoje fornece serviços de consultoria e treinamentos para gestão de fluxo, para gestão de demandas, para gerar mais visibilidade, previsibilidade e fluidez no seu dia a dia, eliminando desperdício, usando coisas como práticas Lean, Kanban e agilidade. Ok? Então, como empresa, a Mindset Ágil ajuda as empresas a ter mais previsibilidade no seu dia a dia. Também somos parceiros de solução da Kanbanize, uma plataforma super rica falando de gestão de portfólio e gestão de projetos. Tá? Muito bom. E vamos partir do básico, né? Vamos partir do princípio. O que é uma classe de serviço, né, pessoal? E para quem está aí no dia a dia, vocês devem ter ido até por exemplo, um aeroporto, vocês devem ter ido no supermercado, vocês já viram que às vezes até uma balada, dependendo, e vocês viram lá pessoas no aeroporto que pagam um pouquinho mais para terem benefícios adicionais, ou para passarem primeiro. Na balada a mesma coisa, você tem ali, por exemplo, eu vou num show daqui a 2 semanas, e esse show tinha 4 tipos de ingresso, e cada ingresso tinha benefícios diferentes, tinha formas de tratar diferentes. Tinha o VIP Meet and Greet, tinha o VIP normal, tinha o Premium, o Pista e tudo mais. Cada um desses ingressos, se a gente está num sistema de filas, né, a gente pode chamar de classes de serviço, porque são os tipos de serviço e a forma como eu trato os serviços no dia a dia, tá? Então, e aí, para quem aí usa Kanban, para quem curte falar de Kanban, sabe que existem algumas classes de serviço, né? Tem o Expedite, tem o Data Fixa, tem o Intangível, tem o Normal, tem a classe de serviço Pedido do Boss, tem a classe de serviço Pastel e assim por diante. Né? Beleza. Para que a gente usa classe de serviço no dia a dia? Para que as pessoas usariam classe de serviço nas empresas? Tá? Uma das formas claras de você usar a classe de serviço é você conseguir ter mais previsibilidade. Por quê? Porque eu sei como é que funcionam as entradas de demandas. Obviamente você tem outras coisas que podem te ajudar para previsibilidade. Então, por exemplo, você conseguir quebrar bem as suas demandas, você conseguir separar bem os tipos de itens, né, os issue types no seu dia a dia, os seus work item types, para você ter mais previsibilidade. Mas a ideia de você criar a classe de serviço é para você ter visibilidade do trabalho. Tá? Então, você está ali no dia a dia, você consegue ter visibilidade do que está acontecendo no trabalho. Né? Então, quais itens aqui no meu fluxo de trabalho tem data fixa? Se eu tenho por exemplo, de todo o meu quadro, metade dos meus itens tem data fixa, qual o nível de risco que o meu quadro está hoje para eu ter que começar a resolver? Se os itens que eu tenho aqui eles são todos intangíveis, será que eu deveria ter mais itens
palpáveis aqui, itens de maior valor no meu fluxo de trabalho, tá? E aí você pode usar isso de N formatos diferentes. Você pode usar isso para representar criticidade, para conseguir melhorar a forma como as pessoas entendem visibilidade no seu fluxo, ok? Então é para isso que servem as classes de serviço. Expedite é uma classe que a gente está acostumado, que é uma classe urgente, é a classe de coisas que eu preciso resolver com muita urgência. É uma classe que eu preciso resolver com muita criticidade. E os motivos para essa criticidade são vários, tá, pessoal? Os motivos para essa criticidade podem ser um pedido de um cliente aqui que vai gerar uma senhora grana no nosso dia a dia, é um pedido de um cliente que está saindo do prazo, é um pedido do cliente. É uma demanda aqui legal, que se a gente não fizer daqui a uma semana a gente vai levar uma senhora multa. Sei lá, tem N motivos para você ter uma classe de serviço Expedite, tá? E, particularmente, é uma das classes de serviço que eu acho que são problemáticas, tá? E eu vou te explicar por quê. A gente quer, no final das contas, ter classe de serviço Expedite? Não. Nós não queremos ter uma classe de serviço Expedite. Eu vou te dizer por quê. Porque, no final das contas, Expedite, pessoal, é um tipo de item que ele não é planejado, né? Concorda? Qualquer coisa urgente que chegue e atravesse o seu fluxo não é algo planejado. Não é algo que você gostaria que tivesse ali no seu dia a dia, né? Não faz sentido. Se você planejou uma demanda, se você planejou um item de trabalho e algo entrou na frente, significa duas coisas. Um, aquele item ele não está planejado. Dois, o item que eu planejei, ele vai se atrasar devido a esse item não planejado. Né? Então eu gero dois atrasos aí no meio. Eu gero o custo do item que está sendo priorizado agora, mais o custo do item que eu deixei de terminar em função desse item aí que chegou agora. Tá? E é aquele negócio, quando você diz sim para alguma coisa, você está dizendo não para outra, né? Então, se eu falo sim para o item Expedite, eu estou dizendo não para o item que eu já estou desenvolvendo, já estou fazendo ali no dia a dia. Beleza? Então, isso acaba sendo um pouquinho problemático. Tá? E eu te pergunto, dá para ser previsível nesse tipo de situação? Sendo que eu toda vez entro uma demanda nova? Não, não dá. Por quê? Porque eu trago muita variação para o meu processo de forma desnecessária. Claro que o Expedite, às vezes, ele precisa existir, às vezes ele acontece, pessoal. Só que conforme você começa a contar a quantidade de itens que são imprevisíveis, você não consegue dizer quando que a demanda chega. Você não consegue controlar essas demandas. Legal? Isso é um problema sério, pessoal, quando a gente fala de previsibilidade. Isso é um problema sério quando a gente fala de custo. E muitas vezes, e aí alguém pode falar assim para mim, né? Pode falar, pô, Felipe, mas esse Expedite, ele é um top-down, ele veio do diretor. Tudo bem, a gente precisa gerar visibilidade para esse diretor, então, que tudo que ele está pedindo está atravessando outras demandas e que isso pode não estar trazendo retorno. Tá? Quando a gente fala sim para esse tipo de coisa, quando eu falo sim, tá, pessoal, não é necessariamente o desenvolvedor falando sim, tá? Não é o agilista, às vezes é o PM, às vezes é o gerente, é o líder, tá? E quando você fala sim para essas coisas, para esses expedites, eu quero muito que lideranças de produtos assistam esse vídeo, e lideranças de times assistam esse vídeo. Quando você fala sim para essas coisas, você está criando uma alternativa para o fluxo. Você está fazendo com que as coisas tenham um fluxo alternativo de trabalho, tal que eles serão mais rápidos do que o normal. Tá? Isso molda a forma como as pessoas enxergam políticas de trabalho. Isso molda a forma como as pessoas enxergam como as coisas acontecem. Tá? Pessoal, eu já vi times fazendo coisas, não porque o diretor pediu, porque o supervisor, o coordenador fez um pedido e falou, faz para mim aí. Ele vai lá e fez. Mesmo que eu já vi gente que, putz, na amizade, na camaradagem vai lá faz. Eu já vi gente que faz independente do que tá rolando. Oh, tem que fazer, vou fazer isso aí, dando, se exploda isso aí. Né? Mas ele não sabe o impacto que isso traz para a previsibilidade depois. Tá? Beleza. E aí a gente começa a falar de raias, né? E para quem não lembra, o que é uma raia? O que é o raio de uma raia? Essencialmente é você representar visualmente coisas no seu quadro. Então deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de raia. Olha só. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Ó. Então, no seu dia a dia aí, ó, provavelmente já vai aparecer para vocês aí a tela, mas no dia a dia vocês vão ter N tipos de raia, né? Então aí tem gente que separa raias por N motivos, tá, pessoal? Tem gente que separa raias por exemplo, por tipo de item. Ah, então é uma raia de, sei lá, uma raia de
História é uma raia de bug. É uma raia de item padrão e item que é sub-item, né? Então tem vários tipos de raias aí que as pessoas acabam usando. Eu já vi gente usando raia para priorização, já vi gente usando raia para demandas específicas, já vi gente usando raias, eu já usei até mesmo raia de bugs, né? Bugs não, de bloqueados. Então você cria aqui, por exemplo, no seu quadro uma raia de itens bloqueados. E aí quando algo acontece, ele vai lá para cima, tá? E aí, beleza. E o que acontece muitas vezes? Né? As pessoas vão lá e criam uma raia para segregar trabalho que é urgente. Tá? E eles vão lá e criam uma raia de expedite. Fica assim, ó. Fica desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Uma raiazinha expedite. Tá? E aí o card vem aqui, ele é priorizado, né? E é concluído. Entendam que o item expedite, tá, pessoal? Não é um item que pula etapa, ele só é priorizado. Então, por exemplo, esse item aqui de baixo, ele também tem progresso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou bloquear o item e aí eu vou trabalhar no item priorizado. Depois que eu trabalhar no item priorizado, eu desbloqueio o item de baixo e continuo trabalhando nele normalmente. Se por um acaso um outro item virou expedite, mesma coisa. Tá? E assim por diante. Beleza? E aí, só que assim, né, Fábio? Um comentário que o Fábio fez aqui, pessoal. Ó, aqui a gente separa um tempo na sprint ou na release para tratarmos desses itens. Então, muitas vezes você não consegue fazer isso. Você não consegue parar e resolver, ter um tempo dedicado dentro da sprint. Você tem que resolver agora. Tá? O Expedite é um item que você tem que resolver agora. Se você não resolver agora, você não consegue ter aquele retorno, ou o seu diretor começa a criar uma pressão em cima de você, ou coisa pior. Tá? Então, o Expedite não tem tempo para você esperar uma capacidade ou uma decisão específica. Muitas vezes ele é decidido e tem que ser feito agora. Tá? E aí, pessoal, qual que é a grande questão? Né? Olha no quadro. O quadro, na minha visão, ele tem que refletir a realidade que você tem no seu dia a dia. Tá? Ele tem que dizer o que acontece, ele tem que acontecer quais são as políticas, então toda a gestão visual que você tem num quadro desse daqui, ele tem que refletir as coisas como tem que acontecer. E o que um quadro desse, como a High Expedite diz? Que existe uma normalização de itens urgentes. Tá? A gente tem um espaço no quadro exatamente para isso e ele fica o mais alto possível, que é para todos verem. A partir do momento que a gente normaliza essas coisas, a partir do momento que a gente fala que uma raia expedite tem que existir, eu estou dizendo que eu tenho abertura para imprevisibilidade. Eu tenho um lugar específico para você. Tá? Eu tenho um lugar específico dedicado para exceção. E isso começa a fomentar aquilo que eu falei mais cedo, que era sobre você criar uma alternativa ao fluxo. Porque a alternativa está aqui. Está aqui, está exposta. Como é que eu faço para fazer? É só falar que esse item é urgente. Eu moldo o meu ambiente a falar que as coisas agora são urgentes. Se elas são urgentes, é só eu classificá-las dessa forma e pronto. E aí acontece, como já aconteceu comigo, de um analista comercial X pedir para o time de dados uma demanda, botar o diretor em cópia e falar que é urgente. Quando no final não era urgente nada, ele só queria que terminasse mais rápido. Podia ser urgente para ele, mas não para a empresa. Tinham N demandas ali que para a empresa eram urgentes, mas a dele em si não era. Sacou? Então, criar uma raia para itens expedite vai acabar criando na sua empresa uma alternativa ao seu fluxo de trabalho, fazendo com que você lide com itens urgentes de forma urgente, mas itens que não são urgentes também como urgentes. Tá? E aí, como é que eu resolvo, né? Como é que eu faço com que isso deixe de acontecer? Vai deixar de existir o item expedite? Talvez não. O que você tem que fazer, talvez, é ensinar para as pessoas as políticas necessárias para que elas entendam o que significa um item expedite. Deixar clara essa política. Né? Mostrar que o item aqui, esse item aqui que é expedite, ele só é expedite de acordo com determinados critérios. Beleza? E aí, quando esse item entrar, ao invés de você ter uma raia aqui, ó, eu vou eliminar essa raia agora. Ao invés de você ter essa raia aqui, você vai ter uma raia única. E aí o item que chegar que é urgente, ele vai mudar de cor. Ó. Pinta ele de outra cor. Pronto.
Tá? Agora ele é urgente. Vem aqui no card, muda a prioridade dele, ó. Pronto. Ele agora é urgente. Eu tenho uma sinalização, ó, algo visual que fala para mim que ele é urgente. Tá? E ele vai ser tratado aqui dentro no quadro como um item qualquer. Beleza? Felipe, mas se eu quiser ver só os itens urgentes, você vem aqui e cria um filtro para você. Ó. Pronto. Você vai ver somente os itens urgentes. Ó. Olha só. Você coloca aqui que os itens que têm prioridade alta, ou item que tem a corzinha vermelha, são itens prioritários. E ele fica visível. E aí o quadro ele fica um pouquinho mais colorido, ele fica literalmente mais visual. Tá? Nesse caso, você está dizendo para as pessoas que existem itens urgentes no seu fluxo, mas não é que tem um espaço para eles, né? Você tem que ter uma classificação adequada aqui no início, aqui no começo do seu processo, que diz para você se isso acontece ou não, tá? Pode ser também, Estevão. O Estevão colocou aqui, ó, por que não colocar etiquetas? É uma opção também, tá? Você pode vir aqui, ó, cria uma etiqueta, tá? Oba, cadê? Aqui. Vem aqui e classifica. Coloque que esse item aqui ele é o expedite, tá? Cria aqui uma etiquetinha sua e adiciona, tá? Vou criar aqui uma nova. Por exemplo, sei lá. Vou deixar essa de risco aqui, ó. Então pega aqui, ó, esse item aqui que é risco, tá vendo? E joga no card. Pronto. Agora todo item que tem essa etiquetinha aqui, ele se torna um item de risco, tá? Ou seja, ele é um item que vai ter criticidade, ele é um item que vai ter dor de cabeça depois. Pronto aqui, ó, sinalizado. Isso é gestão visual, tá, pessoal? É assim que a gente consegue gerar gestão visual no processo. E aí, por exemplo, se é uma iniciativa, se é um projeto, né? Vou criar um projeto novo aqui, ó, então, por exemplo, projeto crítico. Tá? Ele entrou na frente de um outro projeto, projeto normal. E aí, digamos que ele tem várias demandas aqui, vários tipos de itens. Então, item crítico 1, item crítico 2, item crítico 3. Tá? Eu posso vir aqui e sinalizar o item. Ele também é um item de risco. Beleza? E aí eu vou tratar esse item de acordo. E aí dentro do Kanbanize, por exemplo, se vocês quiserem, vocês podem criar automações, né? Então, se um item virou crítico, os outros itens viram críticos também. Né? Então, a partir do momento que eu coloquei uma flagzinha aqui em cima, ele também se torna crítico. Então você consegue aqui sincronizar os campos de acordo com a sua necessidade. Tá? Então veja que isso daqui é uma representação visual de como que as coisas podem funcionar. Beleza? Muito bom. Galerinha, o nosso papo era isso. Tá? Então, assim, no final das contas, eu devo usar uma raia de Expedite ou não? Ela é boa para gestão visual? Ela parece boa. Né? Você olha ali e você parece boa, parece algo legal de usar. Né? Parece algo que você deveria ter. Mas no final das contas, o que você vai fazer é gerar uma permissão para itens existirem dentro do seu processo e uma permissão para que informe as pessoas indiretamente que o Expedite ele é aquilo. Qual que é a forma de você fazer? É fazer aparecer naquela raia. Tá? Ao invés disso, você está fazendo com que o seu quadro tenha uma classificação adequada de classes de serviço de fato, e através dessa classificação, através dessa categorização das classes de serviço, você tem uma exposição visual, porém não permissiva a esse processo. Estevão, sim, você consegue filtrar por etiquetas, tá? No filtro que eu criei, eu coloquei 2 filtros. Cards com a cor vermelha e cards, cards com a cor, com a prioridade crítica. Mas você pode vir e alterar o filtro. Vou até mostrar para você aqui, ó. Aqui. Eu estou aqui no meu filtro. Vou até sair dele aqui, ó. Aqui, ó, o filtro Expedite, né? Então eu venho aqui, edito ele. E aí eu posso filtrar por deadline, por assign, por cor, por tamanho, por tags, por tipo, por block. E aí você pode, aqui ó, o stick, tá vendo? Se tiver o stickerzinho risco, ele adiciona também, ó. Eu adicionei. Pronto. E aí o que eu tenho aqui, ó?
no meu filtro, tem os itens normais e os itens Expedite. Tá? Simplão, simplão. Então é gestão visual na veia, tá, galera? Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente só adquire, tá, pessoal, com o tempo. Com o tempo você vai percebendo essas coisas. Eu mesmo não tinha percepção de que isso realmente gerava uma cultura permissiva, né? E, de fato, gera, como já aconteceu comigo. Várias vezes as pessoas falando, não, isso aqui era crítico, e eu deixava elas determinar a prioridade. Tudo bem, a prioridade vem das pessoas, de fato. Mas a gente tem que ter, talvez, critérios que nos ajudem a identificar o que de fato é prioridade ou não, e permitir com que as demandas concorram entre si. Não que você concorra com o demandante. Né? Então tem um cliente A e o cliente B. O cliente que vai me trazer maior retorno dentro desse processo, se a gente está falando, por exemplo, de uma área, digamos que vocês são de uma área interna e aí uma área de marketing, por exemplo. A área de marketing, os clientes são as áreas do negócio, né? A área de tecnologia, muitas vezes, as áreas de negócio são as áreas clientes. O que vai concorrer é uma demanda com a outra, e aí o critério, quem se encaixar melhor, você classifica aqui e trata como expedite. Tá? E tem diversas nuances que a gente pode discutir aqui, diversos critérios, mas no final das contas a ideia é que a gente consiga criar o máximo de gestão visual, o máximo de controle para as pessoas. E aí, se você quiser depois fazer um filtro para medir esses expedites, vocês podem. Tá? Vocês podem vir no Kanbanize e tem o plugin integrado, já nativo, né? Você não paga por esse plugin, você consegue ter essa visão. Ó. Então, por exemplo, aqui eu estou no Kanbanize. Põe aqui em Analytics. Aqui ele vai mostrar um dado de exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui um dado de exemplo para vocês verem. Ó, você consegue ter o gráfico de cycle time ou o gráfico de vazão baseado nos filtros dos campos que você quer ver. Então, por exemplo, ó, eu quero pegar um período aqui, por exemplo, itens que foram fechados a partir de X dia e que tem a tag risco, né? Ou a tag expedite, ou que tem a corzinha do expedite. Você pode vir aqui fazer essa classificação e a partir disso você tem visibilidade total e previsibilidade das coisas. Tá? E aí você consegue depois até provar, olha, gerente, diretor, tá vendo? Eu tinha vários itens e tenho vários itens no meu backlog que estão sendo tratados como expedite. Isso é um problema. Isso gera imprevisibilidade. Aí você pode ter justificativos suficientes para começar a controlar mais as entradas de demanda e justificativa para controlar o work in progress, controlar as coisas que estão entrando no seu processo, explorar isso dentro do seu ambiente. Beleza? Muito bom, pessoal. Muito obrigado pelo papo, obrigado pela paciência. Espero que estejam se divertindo com os nossos papos. E ó, vai tomar uma água que daqui a mais ou menos 30 minutos eu vou entrar num outro papo onde eu vou falar sobre Lean Digital. O que é o Lean aplicado no mundo digital, como que a gente consegue enxergar isso no final das contas, como é que a gente mede tudo isso, tá? Então, quem não me tem no LinkedIn, adiciona. Quem não segue a gente em redes sociais, estou colocando aqui nos comentários o link para vocês seguirem, LinkedIn, Facebook, o canal do YouTube. Esse vídeo aqui vai ficar gravado no canal do YouTube, está lá disponível, tá? Daqui a mais ou menos umas 9 horas eu consigo disponibilizar o vídeo do canal do YouTube também, vocês conseguem acessar. Então, curta o videozinho, compartilhe com as pessoas esse conteúdo, permita com que outras pessoas também aprendam esse tipo de coisa, seja dentro da sua empresa, fora da sua empresa, para que a gente consiga mudar a vida das pessoas através desse tipo de conhecimento. Belezinha? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem eu vou fazer mais um. Provavelmente eu fale sobre mais algum tema um pouco mais polêmico, mas ainda não decidi. Mas eu quero falar alguma coisa sobre o Work in Progress na semana que vem. E a gente vai começar a fazer esse ritmo ali de toda segunda-feira, às 7 horas, ter uma live disponível para vocês conseguirem ter acesso a conteúdo de qualidade. Grande abraço, boa noite para todos e até daqui a pouco, hein? Valeu!